Nobres amigos e amigas, saudações agroecológicas, e aqui estamos em mais uma semana de bate-papo agroecológico. Hoje iremos falar sobre relacionamento microbiano com o solo. Como a gente pode ver essa relação a olho nu acontecendo? A gente não vê os agentes, mas eles estão sobre o solo trabalhando. Essa área aqui, foi feito um roço nessa área. Essa área aqui tinha planta que estava até 2 metros, a mais de 2 metros, cobrindo o solo, em algumas partes. Então a gente entrou com o roço, para fazer o controle do que deve ficar sobre o solo e seu tamanho, e prepará-lo para o plantio. Então, como a gente vê a ação microbiana nesse solo? Pela ciclagem de nutrientes. Então, o que acontece? Essa planta, isso é uma ação dos agentes microbianos que a gente chama de ciclagem de nutrientes. Então, toda a energia que essa planta tinha está sendo recolocada no solo através da ação microbiana. Então, pelo que a gente está vendo aqui o processo de ciclagem, a microbiologia desse solo está muito boa. Solo que tem uma ação microbiana boa é um solo fértil, de produção farta. Mas o que acontece? Tudo isso aqui fica sobre o solo justamente para facilitar esse trabalho dos agentes microbianos. Se a gente olhar aqui, essa cobertura aqui, essa solo aqui, então a gente afasta um pouco a vegetação que está sobre ele e vê que ele está protegido. Então a chuva, quando vem, não vai degradar o solo e vai manter sua temperatura. A gente sabe que o solo tem uma temperatura de 30 graus. Acima disso, haverá problemas. Abaixo disso, haverá problemas de mesma forma. A natureza ela trabalha com equilíbrio. Desequilíbrio para mais ou para menos, haverá problema na produção. Então, o que acontece? Tudo que era verde aqui, que foi cortado, tinha nutrientes. Nitrogênio, oxigênio, proteína. Tudo que essa planta tinha será reintroduzido no solo. E, naturalmente, o próprio solo fará a correção do que tinha de irregular aqui. Por exemplo, se esse solo tinha pouco magnésio, essa energia que está sendo reintroduzida vai fazer esse equilíbrio. Nenhum solo precisa de adubação química. Nenhum solo precisa de adubação química. O próprio solo já é um corpo químico vivo. Todo o ser vivo é um sistema químico natural. O solo é um corpo vivo e não é diferente de nós e de outros agentes vivos. Então, o próprio solo faz a ciclagem e vai corrigindo essa deficiência nutricional, ou que seja de excesso hídrico. Então, o que acontece, agricultor, agricultora? Tudo isso aqui, que está de uma cor diferente, marrom, escuro, é a ação dos saprófagos, fungos e bactérias que trabalham nesse sistema diuturnamente, para que o solo tenha sempre fertilidade e vida, para quando a gente plantar, a gente colher fartura e abundância. Algumas árvores que têm uma robustez, uma biomassa bem mais maior, vai demorar um pouco essa ciclagem dessa árvore, por exemplo, mas o processo já começou. Essa ciclagem já começou desde a hora que o processo começou a acontecer, como a gente está vendo. Veja a diferença dessa planta. Se está verde, tem energia, tem nutrientes. Essa tinha nutrientes, tem, que está sendo tudo processado e reintegrado ao solo. Por isso que nenhum solo precisa de adubação química.
o próprio solo já faz essa correção. O que a gente precisa é manejar e remanejar o solo. O solo precisa de manejo. E manejar é cuidar. Remanejar é reorganizar. Tudo isso é feito de maneira natural e agroecológica. Quanto mais radicular estiver sobre o solo, mais fértil esse solo será. Por quê? Cada radicular, independente de que seja ela tem uma relação exclusiva com o solo. E se ela tem uma relação exclusiva com o solo, ela tem uma relação exclusiva com os agentes do solo. Então, quanto mais radicular sobre o solo, mais atividade microbiana, mais relacionamento. Por isso que as produções convencionais sempre terá patologia, porque esse relacionamento de variação de radicular sobre o solo não existe. Ali é colocado adubo químico, é colocado veneno e coloca-se só uma única cultura, que é chamado de monocultura. E aí fica só uma relação pobre, onde o solo ficará pobre ao longo do tempo. A curto e a longo prazo haverá patologia e a correção será complexa. Aqui não, quanto mais radicular sobre esse solo, mais atividade microbiana, mais fertilidade garantida, mais relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais fertilidade, mais produtividade, mais ganho econômico. É só a gente observar. São várias relações, vários tipos de plantas sobre o solo. E aí, a gente não precisa usar enxada, não precisa pôr fogo, a gente só precisa controlar o crescimento deles e colocar a cultura. E aí é só manejar, tratar, colher e economicamente vender e ganhar os seus valores, agricultor. Um abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem todos em paz e com Deus. E é isso que temos para hoje. No próximo vídeo, iremos continuar falando um pouco sobre relações, microbiologia e solo.